a primeira coisa que a gente lê no Mayombe é a dedicatória, né? E aí diz assim: aos guerrilheiros do Mayombe, que ousaram desafiar os deuses, abrindo um caminho na floresta obscura, vou contar a história de Ogum, o Prometeu africano. Interessante, né? Quer dizer, um livro que vai falar da guerra civil e vai falar numa perspectiva desses guerrilheiros, ele traz um elemento aqui bastante inusitado, né? Que é o seguinte: aos guerrilheiros, ok, que ousaram desafiar os deuses, abrindo um caminho na floresta obscura, vou contar a história de Ogum, o Prometeu africano. De alguma maneira, o livro se coloca numa perspectiva de olhar um pouco para as raízes, né? As raízes de Angola. Não só, então, uma raiz ligada aos próprios fatos históricos que ali estão postos de imediato, mas assim, as tradições, a cultura popular, né? Na medida em que ele fala da floresta, que ele fala do espaço, que ele fala de Ogum, quer dizer, ele está falando de cultura. Ele não está falando só do político econômico imediato, né? Ele está falando de cultura. Então ele está dizendo que, de alguma maneira, esses guerrilheiros tinham a ver com um resgate popular, de alguma forma, né? Que é o nome do movimento, inclusive. Isso também não, a gente poderia, quando lê essa dedicatória, pensar um pouco até nos Lusíadas de Camões. Quer dizer, de alguma maneira, qual é a perspectiva de uma epopeia, como a epopeia do Camões? Contar a história do povo português. Não é isso que a gente sempre fala quando fala do Camões, né? Dos Lusíadas. De alguma maneira aqui, o livro se coloca um pouco nessa perspectiva. Quer dizer, eu vou contar a história desses guerrilheiros, que de alguma maneira é contar a história de algum, ou seja, contar a história de um povo, né? O Prometeu africano, eu estou contando a história de um povo. Então a perspectiva que esse livro coloca é um pouco essa perspectiva épica, de alguma forma. Claro que num recorte absolutamente diferente do Camões, são tempos históricos muito distintos, mas não dá para negar que o olhar parece ser um pouco esse, né? Quer dizer, vamos contar um pouco esse momento dessa nação, e essa nação que de alguma forma está tentando, na perspectiva que o livro coloca, tentando se consolidar enquanto nação, enquanto Angola, né? Sem ser mais uma colônia portuguesa, mas claro, nós somos uma ex-colônia, então a gente não tem como se livrar, a gente tem que partir dessa perspectiva ambígua, construir a nossa história, né? A partir daí, então, as personagens vão um pouco representar, né, grandes recortes ideológicos desses movimentos, né? Então, aqueles que vão, talvez, pensar que o caminho é o caminho mais de negociação política, outro que vai falar que é o professor, um viés mais ligado à educação, ou seja, educar, né? E aí, de alguma maneira, essa guerrilha tem que levar a isso. Acho que é isso que a gente tem que, de alguma forma, pensar, né? E aí, claro que é também interessante pensar assim, que essas forças, elas estão em conflito, né? Não há uma unanimidade com relação a qual é o caminho, qual é a perspectiva que se deve seguir. Curioso também entender o seguinte, que esse livro não tem uma voz feminina. É curioso, porque assim, há uma figura feminina, mas ela nunca fala, ela não tem voz dentro do livro, nunca fala em discurso direto. O livro tem 5, 6 capítulos. Cada capítulo existe um narrador onisciente, geral, mas da mesma forma como a gente viu na epopeia camoniana, em que em alguns momentos dos Lusíadas quem conta a história é uma perspectiva, seja o Adamastor, seja em alguma própria fala do Vasco da Gama, né? Aqui também as personagens vão sendo chamadas nos capítulos para tomar o protagonismo da narrativa, né? A mulher nunca toma esse protagonismo. Então, de alguma forma, também tem o que só uma obra mais contemporânea normalmente tem condições de fazer. Consegue fazer um tipo de escrita
em que você está defendendo uma ideologia, é claro que aqui você tem um recorte socialista na formação do PPT, ela é extremamente forte e está muito marcada, né, na ação dessas personagens, mas ao mesmo tempo é alguém que vai conseguir ver que tem problemas aí. Quer dizer, que isso tem um lado machista, que isso tem um lado de fazer um recorte ideológico, que isso não é uma unanimidade, que esses interesses estão em conflito. Então ele consegue ter um olhar crítico, né? O que é aquilo que a gente justamente estava falando do Alencar. Quer dizer, ele vai pegar, no caso o Alencar, o Zé do Alencar vai pegar um recorte único e ele não vai complicar esse recorte. Ele vai aprofundar, vai querer que o leitor se agrade com esse recorte e ponto. Aqui no contemporâneo, no escritor contemporâneo mais artístico, isso não vai acontecer. Quer dizer, ele vai colocar perspectivas em conflito e ele não consegue mais, não faz mais sentido para um autor como o Pepe Tela colocar as coisas de uma forma plana. Olha, o caminho é esse, vamos por aqui, tá tudo resolvido. Não. Por mais que exista uma crença política muito ideológica dele forte, ele sabe que isso é conflituoso. Ele sabe que aí nós temos problemas, ele sabe que aí tem vozes que são sufocadas, como é o caso da voz da mulher, né, que é um movimento de uma cultura muito machista. Então ele não consegue contar mais essa história nessa perspectiva rasa, quer dizer, ele acaba trazendo uma perspectiva um pouco mais complexa. E isso, claro, um autor contemporâneo. É claro também que nós temos que entender as diferenças de tempos dos autores. O Pepe Tela está inserido num país mergulhado na guerra civil. Então é muito provável que nessa perspectiva ele considere mais relevante partir para uma documentação disso que está acontecendo, para um estímulo à discussão disso, né, um encaminhamento político disso, do que o caminho do Alencar. Mas o Alencar não está vivendo nesse cenário. Quer dizer, ele vive num século XIX em que você está caminhando de alguma forma para um contexto de república, mas de uma maneira sem guerra, né? Então ele tem lá um leitor, ele tem uma burguesia se organizando, ele tem uma sociedade relativamente estabilizada, o que nesse cenário aqui não tem nenhum sentido, né? Muito provavelmente aqui você não tem uma condição social e assim, organizada nesse contexto que permita essa perspectiva. Então acho que quanto mais a gente lê os autores, mais a gente vai percebendo o seguinte: a gente tem que olhar um pouco na perspectiva do autor, né? Quer dizer, qual é o contexto, qual é o cenário, em que momento ele está, que país é esse, o que está acontecendo, para que a gente não passe todo mundo na mesma tábula rasa e fale, não, todo mundo tem que dialogar com uma perspectiva que é a minha. Não. Quer dizer, ler, antes de mais nada, acho que a gente dialogar com outras perspectivas. Acho que isso é mais forte do que a gente passar a tábula rasa em todo mundo e querer que todo mundo converse com a gente da mesma forma. É um grande exercício de se abrir, dialogar e fazer quase um exercício de empatia, de se colocar um pouco no lugar dos outros autores, das outras pessoas, dos outros tempos históricos, para que a gente possa ter um diálogo com esses tempos, de verdade.